para vocês, qual é a incidência de distúrbio do sono na população? Tem estudo, tem dados sobre isso? Brasileira? População brasileira? Doutor Gleison, responde. Então, tem alguns estudos na população brasileira. O primeiro estudo, feito de uma forma um pouco mais organizada, foi um estudo de 2007, feito pela Unifesp, na cidade de São Paulo, mostrando uma prevalência relativamente alta, em torno de 32% de apneia do sono. É claro que a presença do ronco acaba sendo uma presença bem mais marcante, mas nem sempre os roncadores terão apneia obstrutiva do sono, né? Do ponto de vista de distúrbio do sono em geral, a população masculina acaba tendo mais distúrbios respiratórios do sono e, ao mesmo tempo, a população feminina acaba sendo mais acometida pela insônia. Mas, com relação aos distúrbios do sono de uma forma geral, tem uma prevalência bastante alta, né? E nesse trabalho do Epissono, mais de 60% da população tinha alguma queixa com sono, né? Alguma queixa, não necessariamente a apneia, que foi 32 e pouco, 32,8%, eu acho, mas a queixa com sono é mais de 60% da população. Isso aí. Mas se procura identificar as causas dessas queixas? Ou se são fatores fisiológicos relacionados à obesidade, alguma condição específica da pessoa, ou se são fatores sociais, né? Digo, do ponto de vista do estresse, do caos urbano da vida de cada um. O distúrbio do sono, de uma certa maneira, eles têm uma interface enorme com tudo isso, né, que a gente discutiu aí. É claro que algumas populações elas são mais acometidas por alguns distúrbios específicos. Então, por exemplo, na nossa casuística mesmo, no Hospital do Fundão, a gente estudou 422 pacientes que tinham hipertensão arterial resistente. Então, esse hipertenso resistente, a gente encontrou uma média de pacientes que fizeram, que foram submetidos à polissonografia completa, de noite inteira. Em 422 pacientes, a gente encontrou 82% de pessoas, né, hipertensos resistentes, que eram acompanhadas no ambulatório do ProHeart, tendo apneia do sono. Então, né, divididas, é claro, em apneia leve, moderada e grave. A gente finalizou esse estudo em 2015, foi até objeto da dissertação do meu mestrado, e a Aline também fez parte, né, a professora Elizabeth Mutzfeld. Mas, assim, dependendo de algumas populações específicas, a gente vê uma prevalência ainda muito maior. E aí, a gente associando a outros distúrbios do sono, especificamente a insônia, a gente também tem esse olhar para as questões psicossomáticas, para as questões psiquiátricas, ansiedade e depressão andam muito associadas com insônia. A privação do sono também é outro problema extremamente comum e frequente nessas populações, por conta do nosso ritmo de vida mesmo, né, do quanto que a gente tem mexido com isso, e a gente consegue ver o quanto que esses outros fatores podem interferir no maior surgimento e na maior prevalência de distúrbio do sono de uma forma geral. Distúrbio do sono, especificamente, você está abordando a apneia. Como é que se caracterizaria um distúrbio do sono? Por exemplo, a pessoa dorme 4 horas por noite, mas ela se sente bem, isso é um distúrbio do sono? Ela tem que dormir um tempo determinado? Acho que isso interessa muitas pessoas. Exatamente, os cronotipos para cada um. Então, assim, respeitando os cronotipos, a gente vai ter pessoas que são vespertinos e matutinos, e aí a gente vai ter aquela variação natural do indivíduo que acaba funcionando melhor, né, tem todo o desempenho cognitivo, todas as suas funções motoras e de aprendizado melhores pela manhã e aí à tarde, né, à noite, né, tentando diferenciar esse vespertino e o matutino, da mesma forma que a gente também tem esse perfil cronotipo de indivíduos que têm uma maior chance de responder mais ou se adaptarem melhor a curtos períodos de sono. Então, os dormidores curtos, eles toleram tempos de sono menores, sem repercussão na sua vida diária, ao mesmo tempo que os dormidores longos precisariam de um tempo maior de sono, porque se eles forem colocados sob estresse ou sobre um fator que induza um menor tempo total de sono, eles não terão os seus dias
ativos como eles gostariam de ter ou como eles estão projetados para que sejam, né? É claro que os fatores ambientais o tempo inteiro modificam e fazem com que essa adaptação acabe acontecendo, mas o dormidor curto, ele geralmente tem uma tolerância melhor a curtos períodos de sono noturno. Eu tenho uma última pergunta aqui, em relação a essas tipificações que você falou. Existe algum estudo mostrando que algum desses grupos tem uma maior propensão a desenvolvimento de distúrbios do sono de um modo geral? Porque são tipificações mais ou menos fisiológicas, né? Cada um pertence a um grupo, tem a sua característica, mas algum desses grupos é mais suscetível ao desenvolvimento de distúrbios do sono de um modo geral? Eu acho que varia um pouco de acordo com o distúrbio, né? Então, talvez esse indivíduo que seja um dormidor longo, em termos de cronotipagem, talvez ele sofra bem mais com relação aos fenômenos de privação, por exemplo, né? E essa privação que a gente é submetido o tempo inteiro, né? De menosprezar ou de minimizar a importância de um período de sono de 8 horas, que seria o ideal para todos nós, ao menos 8 horas. Ao mesmo tempo, a gente também entende que esses privados cronicamente, se eles forem dormidores curtos, eles possam, de certa forma, tolerar mais e talvez acabarem desenvolvendo um pouco menos essa prevalência de hipertensão, diabetes e obesidade que esses indivíduos acabam fazendo. A gente sabe que a privação crônica do sono faz, né, uma prevalência, promove uma prevalência maior dessas três grandes situações que são a hipertensão, a obesidade e a diabetes. Então, eu não sei especificamente sobre outros distúrbios específicos, eu acho que os colegas podem agregar, mas a gente realmente vê essa tendência, né? Ô, Roger, tá me ouvindo? Desculpa, gente, eu saí. Eu acho só que vale a pena reforçar o que o Gleison falou, que os dormidores curtos, eles são uma exceção, os verdadeiros dormidores curtos, né? A maioria das pessoas dormem ali menos de 6 horas. Desculpa, gente, eu saí porque acabou a bateria do meu celular. Não tem problema. Vocês estavam falando sobre os fatores de risco? A gente está falando um pouquinho sobre cronotipos, dormidores longos, dormidores curtos e qual a influência que isso pode ter na saúde e nos distúrbios do sono como um todo. Se as pessoas que dormem fora do padrão, digamos assim, da sua média aí de 7, 8 horas, podem ter mais ou menos problemas de saúde em relação ao resto da população, não é isso que eu estou entendendo? Isso mesmo. Eu ia reforçar o que o Gleison falou a respeito dos dormidores curtos e longos, que os verdadeiros dormidores curtos e longos são uma exceção, tipo 1 ou 2% da população. A maioria das pessoas que diz que dorme em torno de 5, 6 horas e se sente bem, porque elas podem não se ressentir dessa privação do sono crônica a curto prazo, ou seja, em intervalos de 1, 2, 3 meses, até alguns anos, quando a pessoa é mais jovem e não tem nenhum outro problema de saúde. Mas isso com o passar da idade, ou não digo nem só da idade, mas com as comorbidades, essa pessoa que dorme menos do que o suficiente, ou seja, seria um sono insuficiente, né? Essa é uma síndrome bem caracterizada. Que se diz disposta ao longo do dia, ela pode pagar um preço. Essa pessoa pode ter uma incidência maior de hipertensão, de diabetes, de obesidade, como o Gleison falou. Os verdadeiros dormidores curtos são 1 ou 2% da população. O resto que se diz dormidor curto vai um dia pagar um preço em relação à saúde. Isso é importante que quem está assistindo a gente fixe isso na cabeça, né? Existiria algum efeito compensatório, por exemplo, dessas discussões de adaptação produzida por atividade física regular, a duração dos ciclos do sono, né? Sono REM e não REM, como se você aumentasse a qualidade da recuperação com menos ciclos do que você
precisaria se você fosse fisicamente inativo? Isso é claro? Isso é mito? O que vocês acham? Essa compensação para mim não é clara, não. Não sei quanto a opinião do Gleison, da Luciane, dos demais aí participantes, mas a gente paga o preço um dia. A gente tem que ter o nosso sono normal, fisiológico de cada um. Claro que cada um tem o seu tempo. 7 a 8 horas de sono é uma média para a população da faixa etária aí entre os 30 e 60 anos. O adolescente precisa de mais, o mais idoso talvez precise de menos. Então é uma média. Tem pessoas que precisam de um pouco mais, um pouco menos. Mas se você não respeita isso, não há outra maneira de compensar, nem com exercício, nem com alimentação, nem com medicações, nem com meditação, nem com nenhum outro tipo de terapia. Não há como você compensar o sono suficiente, a não ser realmente dormindo, né? E tem gente que compensa o sono suficiente de uma semana, de segunda a sexta, com um sono mais longo no fim de semana. Isso acaba sendo um tiro no pé, porque isso você desregula o seu ritmo circadiano, faz o que a gente chama de jet lag social, e isso é uma bagunça maior ainda, tentar compensar o sono no fim de semana, por exemplo, e dormir mal de segunda a sexta. Não, que eu saiba, não sei se alguém tem alguma opinião diferente, não há como compensar um sono suficiente, a não ser realmente dormindo o necessário para cada um. Eu não acho que a colocação do compensar, a palavra compensar é ruim mesmo, mas vamos pensar atenuar os prejuízos, né? Com algum outro recurso, porque a vida impõe determinadas demandas, né? Eu estava até discutindo isso agora em uma outra aula, né, em outro debate, onde as pessoas falam, tem que praticar atividade física regular, mas as pessoas realmente desconhecem a realidade de um monte de pessoas que trabalham, né, no cotidiano, pegam trem, acorda de madrugada, trabalha 10 horas, volta para casa, vai fazer atividade física quando? Né? E isso também é evidente, essa pressão social interfere efetivamente, junto com todas as dificuldades da vida, na qualidade do sono do sujeito. Então, uma questão adicional, talvez importante ser discutida bom, o sujeito dorme mal, então, já sabendo que existe essa possibilidade de distúrbios ao longo da vida, posteriormente, ele deve medicar para dormir, para apagar durante um período determinado de tempo, ou quais são as considerações que devem ser feitas em relação aos efeitos colaterais desse procedimento também, o que vale mais a pena, o que vale menos a pena, só para levantar essa discussão. Deixa eu dar minha opinião, já que eu estava falando, depois eu queria ouvir a opinião também dos outros. Mas eu acho que, assim, a vida é boa, ela permite que você faça suas próprias escolhas. Agora, ela também é justa, você vai pagar o preço do que você plantou, você vai colher o que você plantou. Então, assim, eu não conheço uma maneira de você compensar as coisas que você fez desregradas, seja por pressão social, seja por pressão de trabalho, seja por qualquer motivo, de uma outra maneira. Você pode ter essa escolha de dormir menos para trabalhar mais, para produzir, nem sempre é uma escolha, é uma pressão, mas não existe uma maneira, em relação ao sono especificamente, né, que a gente está falando, de compensar isso de outra forma. Você tem que realmente dormir. Você tem que cuidar da sua saúde, você deve, se for hipertenso, cuidar da sua pressão alta, se for diabético, cuidar da sua diabetes. Agora, nada substituirá o sono fisiológico nesse aspecto, né? Você estará mais suscetível a essas doenças, sim, se dormir menos do que o suficiente para o seu organismo. Não há que eu conheça maneira medicamentosa de compensar o sono, nem há maneira de você dormir mais no fim de semana para compensar o que dormiu menos durante a semana. É uma escolha que você tem que fazer, mas o seu organismo vai pagar um preço um dia. Algumas pessoas se ressentem mais, outras menos. E aí existem fatores genéticos nisso. Tem pessoas que dormem 1 hora menos do que precisam num dia e ficam extremamente cansados e sonolentos no outro. Outras que têm uma tolerância maior à privação do sono muito maior. Queria ouvir a opinião também do Gleison, da Aline, da Luciane, do João.
em relação a isso. As compensações, né, isso é bastante claro, né, indiscutivelmente a gente não consegue repor, se você vem acumulando, principalmente, não existe essa de eu vou repor no fim de semana o que eu perdi durante a semana, então isso, os estudos todos são bem categóricos em dizer, mas eu acredito sim que, do ponto de vista que a gente precisa realmente encarar o sono como uma fase ativa do nosso dia, né? A gente acaba atribuindo ao sono uma passividade que não é muito clara. Do ponto de vista de atividade dessa fase da nossa vida em que a gente fica nele pelo menos um terço dela, a gente precisa entender que durante o período do sono, principalmente nas fases mais profundas, né, a gente pode chamar assim, o sono de ondas lentas, o sono 3 e o próprio sono REM, a gente tem uma liberação absurdamente alta de inúmeras substâncias, hormônios e outras substâncias que agregam muito com relação à homeostase corporal. E se eu não durmo, eu não secreto, eu não permito que a secreção normal aconteça. Por isso, a gente tem que entender que o sono é um período ativo de excreção endócrina extremamente importante para a nossa regulação e para o nosso controle metabólico, hormonal e de todas as outras esferas, inclusive cardiovascular. E a gente vê a proteção cardiovascular que os indivíduos que dormem bem e que não têm distúrbios do sono que são mantidos acabam tendo com relação aos indivíduos que têm distúrbios respiratórios do sono, distúrbios motores do sono, insônia ou privação crônica, que são os grandes distúrbios do sono, de uma certa forma. Então, eu entendo que o sono é um mecanismo, ou é um período do nosso dia que precisa, sim, ser respeitado. E é claro que algumas atividades podem, de certa forma, promover estados de relaxamento tanto quanto o sono do ponto de vista em algumas esferas do nosso controle da homeostase corporal. Mas não dá para comparar, e aí eu estou falando especificamente de algumas pessoas que fazem alguns graus de meditação mais profundos, né, e têm conhecimento, principalmente com relação à medicina oriental, né, medicina tradicional chinesa, em que se aborda bastante com relação a esses níveis de relaxamento, esses níveis de quase descanso. Mas a gente não pode esquecer que toda essa secreção endócrina metabólica não acontece como no sono. Então, o sono, indiscutivelmente, é um período em que a gente precisa respeitar e a privação crônica, ele precisa ser feito de forma muito sistematizada, né, e ampliada, para que as pessoas reconheçam que o sono é indiscutivelmente um período do nosso dia que precisa ser respeitado. Resumindo, eu acho que o sono é insubstituível. É simples assim. Não tem como você substituir o sono por alguma outra coisa. A questão é o quanto você está disposto a tolerar isso, né? Pessoas que julgam que conseguem tolerar uma privação do sono melhores que outra, e aí é uma questão muito individual, a gente tem que respeitar. Agora, que não há substituição fisiológica, liberação hormonal, recuperação tecidual, uma série de outras, memória, consolidação de aprendizado, não é nada que substitua o sono, as fases do sono e o período de atividade metabólica que existe durante o sono. Não há nada descoberto até hoje que substitua isso. Hoje em dia, eu acho que a gente tem que falar muito nisso em imunidade, né? A gente está passando por essa pandemia do Covid, não há nada que substitua a recuperação imunológica da gente, a nossa formação de memória imunológica, do que algumas fases do sono. Vocês todos sabem aí que estuda sono, tem estudos já bem consistentes mostrando que as pessoas que foram privadas de sono antes e após receberem uma vacina de hepatite A e de influenza, que são estudadas, por exemplo, tiveram uma geração de anticorpos cerca de 2 a 4 vezes menor do que as pessoas que puderam dormir na noite antes e após uma vacina. Então, assim, se você não tem algumas liberações hormonais, prolactina é uma delas, e tem outros hormônios desenvolvidos durante o sono, você não tem formação de memória imunológica, e isso, enfim, é um caos para a saúde como um todo. Então, em época de pandemia, que a gente está vivendo isso,
Pessoa que é privada de sono vai ter maior chance de complicações e menor saúde aí imunológica, isso não há dúvida. Não há estudo randomizado sobre isso na pandemia, óbvio, a gente nem tem tempo para isso, mas a gente extrapola esse conhecimento porque a gente conhece a imunidade relacionada ao sono e outras doenças. E alguns estudos experimentais, né, reforçando isso, Fernando, e às vezes estudos mostrando um dia de privação já é o bastante para a redução de população linfocitária, CD4, CD8. Então, é muito importante que se durma bem em quantidade adequada, né? Então, a qualidade e a quantidade do sono são fundamentais para a manutenção do sistema imune. A gente tem o hábito ainda de antigamente que a gente deve priorizar as outras coisas em detrimento do sono, né? E a gente está tentando passar o conceito de que deve ser o contrário, que se você tiver que escolher entre dormir 2 horas a mais ou ir para a academia 1 hora mais cedo, muitas vezes é preferível você dormir 1 hora, 2 horas a mais do que fazer exercício 1 hora mais cedo. Essa 1 hora de privação de sono pode ser tão ou mais importante do que 1 hora de exercício físico, né? É esse conceito que a gente tem tentado estabelecer, porque já se sabe isso. E você dorme 5 horas para poder ir na academia durante 1 hora a mais, é pior. É preferível você dormir 6, 7 horas e faltar naquele dia à academia se você não conseguiu dormir cedo, do que se privar. Esse é um Essa conceito privação aguda, né? da questão assim, um dos poucos benefícios, eu acho que a gente pode ver da pandemia, né, é tentar que as pessoas entendam que a qualidade é tão importante quanto a quantidade de sono, como você estava falando, Fernando, mas aproveitar a pandemia para pelo menos dormir a quantidade de sono que a pessoa quer dormir, né? Porque por conta da maioria das pessoas estarem fazendo ou home office ou, enfim, diminuíram ou até o próprio trajeto está sem trânsito, né? Então, não está tendo aquela perda de tempo de deslocamento. Então, pelo menos que aproveite isso para pelo menos dormir uma quantidade de horas razoável, né? Porque é muito comum no consultório a gente pegar pacientes, como você falou no início, que tentam compensar o final de semana para aquela privação toda de durante a semana, e isso não é, a gente sabe que não é suficiente, a pessoa acha que ela fica muito bem dormindo 5, 6 horas por noite, e quando você pergunta, e aí, e final de semana, então nas férias, como é que quando você não tem compromisso, né? Quanto é que você dorme? Ah, não, mas aí eu durmo mais 8, às vezes 9 horas. Aí você tenta passar isso para o paciente de que essa é a quantidade de horas que você realmente precisa. Então, a gente podia tentar usar a pandemia também para isso, né? Dormir essas 8, 9 horas que a maioria das pessoas precisa, né? Aproveitando essa abordagem que vocês estão dando da imunidade, assumindo que existe uma conexão entre a privação do sono ou distúrbios do sono e processos de inflamação crônica sistêmica de baixo grau, quem vem primeiro? Por exemplo, a obesidade também está relacionada a um processo de inflamação crônica e eu assumo, pode estar errado, quero que vocês exatamente esclareçam, né, que essas citocinas, toda essa tempestade de citocinas, ela tenha uma influência no hipotálamo e provoque distúrbios. Ou, ao contrário, o que é que vem primeiro? O que vocês têm a dizer? É a bola de neve, né? Uma coisa retroalimenta a outra. Né? Também não sei se dá para saber quem é que... Quem iniciou e quem está perpetuando é diferente, é difícil, né? Uma delas inicia... Né? É bem o ovo da galinha. Né? Exatamente. Agora, Luciane, isso não está acontecendo, né? As pessoas estão tendo mais oportunidade de dormir durante a pandemia, talvez, mas não estão fazendo isso, né? Não. As pessoas estão trabalhando mais em home office, estão dormindo mais tarde, vendo suas séries, botando em dia suas séries do Netflix ou algo parecido, estão acabando indo dormir mais tarde, acordando no mesmo horário mais cedo. A gente tem visto, todos devem estar vendo isso nas suas práticas, que a incidência de insônia está muito maior
em alguns Ou até um lugares, atraso, né? um Assim, atraso. esse dormir mais tarde e às vezes acordar mais tarde. Acordar mais tarde. Às vezes dormir mais tarde por conta de uma insônia inicial, mas acaba compensando pela não necessidade de acordar com despertador, né? Mas a pessoa faz um jet lag, né? Faz um jet lag social aí induzido. E a quantidade de pessoas que estão usando mais medicações para induzir o sono, mais bebida alcoólica para induzir o sono nessa fase da pandemia, isso está muito claro, isso está muito nítido para nós que trabalhamos com sono e para qualquer um outro na sociedade, qualquer outra especialidade está vendo os pacientes tomando mais remédios de dormir, tomando mais bebida alcoólica, mais antidepressivos, para tentar compensar essa insônia autoinduzida ou induzida pela situação, seja induzida pela preocupação dessa época, ou de adoecer, ou de algum familiar adoecer, ou pela preocupação de perda financeira que está acontecendo com grande parte das profissões. A nossa é uma das profissões privilegiadas, talvez. A gente está trabalhando o dobro, mas não é verdade? A quantidade de preocupações e motivos para ter insônia nessa pandemia está muito maior. Então, as pessoas estão usando e abusando mais de medicações e substâncias e estão, com isso, literalmente bagunçando o sono. Em vez de servir como a Luciane propôs, vamos aproveitar essa época que está todo mundo em casa, botar em dia o sono, dormir melhor, melhorar os hábitos. Muitas pessoas estão piorando os hábitos e, enfim, atrasando mais ainda o sono, né? Eu acho que um dado curioso também que se mostrou na pandemia é que, não sei se vocês viram já muitos relatos de pesadelos, ou, né, as pessoas tendo sonhos bizarros, muito... Não sei se já, desculpa, comentaram aqui, mas é porque eu fiquei um pouco por fora por causa da internet. Mas... E às vezes as pessoas que podem até ter aumentado a quantidade absoluta de sono, mas não necessariamente que esse sono esteja contínuo, você acaba tendo mais despertar, e a gente sabe que o REM, né, que o sonho, que a gente lembra, e é muito o recall, né, muito por conta de despertares que você pode ter do REM, e por isso que você acaba se lembrando mais do sono. Não é necessariamente que você está tendo uma maior quantidade de REM absoluta, mas você também está tendo uns micro despertares aí por conta, talvez, de ansiedade, de mau hábito, do aumento de álcool, que a gente sabe que aumenta os despertares, e isso aumenta o recall do REM, e aí você tem uma lembrança maior dos sonhos, né? E isso eu tenho visto também um pouco... uma queixa um pouco mais frequente do que o habitual. Retomando essa questão do padrão inflamatório desses indivíduos com distúrbio do sono, é óbvio que, né, durante a pandemia, essa coisa dos fatores psicossociais e ambientais acaba acontecendo, né? A gente tem percebido isso. Muita gente muito mais dependente, como o Fernando falou, de substâncias indutoras, de calmantes, ansiolíticos. A gente tem percebido uma população muito mais apreensiva, né? E isso indiscutivelmente traz ansiedade, e aí, claro que vai estabelecer relações com padrões de sono piores. Agora, eu gosto bastante dessa chamada pró-inflamatória que os distúrbios do sono promovem, e sou entusiasta dessa área, assim, e gosto bastante do ponto de vista do quanto que esses indivíduos realmente são muito mais pró-inflamados do que a média, né? Quando a gente olha especificamente, a gente já reconhece várias alterações com relação à leptina, grelina e alguns outros hormônios que estabelecem esse metabolismo celular diferenciado, com maior risco de deposição de gordura, com maior risco de tecido, né, e células adiposas, que são os adipócitos um grande fator pró-inflamatório, que acaba também corroborando para todo um status de citocinas pró-inflamatórias muito mais persistente nesse grupo de indivíduos. A apneia do sono talvez seja dentro dos distúrbios do sono, a apneia obstrutiva do sono talvez seja dentro dos distúrbios do sono o distúrbio mais pró-inflamatório,
né, se a gente for comparar e olhar para todos os distúrbios, sejam eles distúrbios motores, sejam eles o bruxismo, sejam a própria insônia ou a privação, a apneia obstrutiva do sono, pelo quanto ela carrega de interface com o sistema, né, nervoso autônomo, com relação ao próprio desbalanço que ele promove do ponto de vista dos eventos, né? A gente está pensando desde a questão do parasimpático, que teoricamente predomina durante a noite enquanto estamos dormindo, e a quantidade de cascatas, né, simpáticas que vão gerar fenômenos de taquicardia, de alteração de débito cardíaco, né, de frequência cardíaca, de retorno venoso, por conta dos despertares que se somam à cascata adrenérgica, no meio de um meio mais parasimpático, né, em que existe um tônus parasimpático mais exacerbado, que é durante o sono, e isso também reverberando do ponto de vista cardiovascular, claro, porque, né, se uma pessoa tem 80 despertares hora por conta de 80 apneias, é claro que a gente está fazendo uma lógica muito óbvia aqui, mas a gente acaba entendendo que esse indivíduo que tem muitos microdespertares, que tem muitos eventos de apneia, muitas interrupções respiratórias durante o sono, ele acaba não só tendo essa cascata autonômica muito desregulada, com predomínio parasimpático em uma intrusão de simpático o tempo todo em cada despertar, mas também com tudo que pode reverberar do ponto de vista pró-inflamatório das substâncias que são por conta do estresse oxidativo que esse indivíduo acaba sendo submetido, e estresse oxidativo a gente sabe que é extremamente pró-inflamatório também. A apneia do sono é a doença que caracteriza isso por conta das hipóxias intermitentes, né? É o maior exemplo de estresse oxidativo que a gente tem, porque junta aí o tônus simpático, que seria, se você pudesse colocar numa insônia ou no qualquer outro distúrbio de movimento que cause despertar, junte a isso a hipóxia intermitente da apneia do sono e você soma, multiplica esse estresse inflamatório do simpático com a hipóxia também, né? Agora, cadê o João? O João está lá em cima, no meu vídeo aqui. João, você que é fisioterapeuta, que trabalha aí bastante com CPAP, com adaptação, o que você tem visto dos pacientes com apneia do sono nesse período de pandemia? Você acha que a adesão está menor, está maior, mudou? Você tem recomendado alguma coisa diferente em relação ao uso de CPAP aí durante a pandemia? Então, o que acontece? Nosso laboratório, no momento, ele está parado. A nossa clínica de CPAP, no momento, ela está parada. Mas aí, mesmo assim, a gente tem os pacientes que recorrem, né, a nós. E nós já temos lá alguns pacientes que foram infectados pelo Covid. Então, nesse determinado momento que eles foram infectados, né, eles não puderam usar o CPAP. Logo depois, sim. Mas, mesmo assim, a gente pede que eles tomem cuidado, porque o uso, né, da máscara ali, ela está liberando aerosol ali para quem está do lado. Então, a gente pede que eles tenham um determinado cuidado com isso. E, consequentemente, a higienização, né, da máscara todos os dias, isso daí que a gente faz, entendeu? Mas acho que é uma preocupação muito grande, né, é o contágio, né, isso daí é fundamental. Então, por exemplo, se a gente tem pessoas, né, que dormem no mesmo quarto, né, se perceber que está contaminado, consequentemente, isso daí não pode acontecer, está dormindo junto, né? Entendeu? Porque é uma coisa, assim, bem contagiosa e, naquele determinado momento ali, aquele aerosol está saindo ali dentro do quarto, né? Mas acho que a higienização e o cuidado em si, né, é fundamental. Agora, a partir do momento que está contaminado, aí tem que tratar, né, para depois estar utilizando. A gente tem alguns pacientes, né, que entram em contato. Tecnicamente, todos aqueles que não foram infectados, que eu conheço, eles estão usando normalmente. E tem alguns que eu faço o controle online deles, né, eles estão usando normalmente também, entendeu? Então, isso daí, na realidade, não está interferindo, né? Ou seja, a pandemia, vamos deixar de usar. Não, isso daí acho que não está interferindo na utilização, não. Entendeu? Porque todos que entram em contato comigo, eu pergunto para eles, ei, está usando? Não, estou usando normal. Sem querer criar qualquer polêmica, mas os meus pacientes que usam CPAP, eles me ligavam, alguns, né, entraram em contato para saber se eles paravam de usar o CPAP durante a pandemia. Eu falei que não.
Claro que se tiver alguma suspeita e podendo, quer dizer, eles de qualquer maneira estão orientados a ficarem isolados, né? Inclusive dos parceiros, né? Com quem divide o quarto. Claro que muitas vezes não é um cômodo único, então aí tem que parar, concordo com o João, mas podendo ficar sozinho no quarto, né, em isolamento, paciente suspeito de Covid e apneico já em utilização de CPAP, eu acho que pode ser até benéfico para ele usar o CPAP, já que a gente sabe que em unidade de terapia intensiva o CPAP ele foi utilizado, ele só não foi mais utilizado por conta da dispersão, né? Então você tinha que ter um ambiente, né? O CTI, a unidade de terapia intensiva, ela tinha que ter aqueles quartos de isolamento pressórico, que não é muito, às vezes, não é muito, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, a gente não tem tanto lugar assim com essa disponibilidade, mas que pode ser benéfico para o paciente, eu acho que poderia fazer sentido, né? O paciente usar o CPAP. Tem um número bastante grande de pacientes sem uso de CPAP, né? A gente faz uma clínica de CPAP regular, eu e meu enfermeiro, né, e minha técnica, a gente acaba tendo esse controle bem irregular. Mas existiram essas dúvidas mesmo, né? Assim, vira e mexe, um pergunta se tem que manter ou não, e a gente tem sido bastante categórico na manutenção, exatamente por isso que a Luciane falou, né? Indiscutivelmente, o que a gente reconhece é que, dentro da terapia intensiva, a gente tem tido sucesso com ventilação não invasiva, né? O nosso medo inicial era só por conta da Covid, essas questões que necessitariam de muito mais cuidado com relação à utilização desse método. Mas os pacientes com apneia, eu tenho pacientes com apneia que ficaram doentes, e o que eu pedi é que realmente que eles se isolassem, né, eles já estavam isolados, já estariam isolados, e a gente realmente só reforçou essa ideia, e quando eles me perguntaram, e aí, o que eu faço? Mantenho o CPAP? Eu pedi, pelo amor de Deus. Até aumenta, né? Até usa em vigília e pronado, na né? verdade, se puder, né, e essa coisa da autoprona, óbvio que a gente acabou fazendo, eu fiz em alguns pacientes em casa também, porque eu acompanhei muitos pacientes com a Covid domiciliar, eu tenho feito telemedicina desde o finalzinho de março, quando a gente teve instalado aqui na minha região o distanciamento social, mas a metodologia da pressão positiva ela é sensacional, né? E o que eu pensei, que muitos eu acabei discutindo, é que já bastam as citocinas inflamatórias promovidas pelo SARS-CoV-2, né? Vamos suprimir as citocinas inflamatórias que a sua apneia do sono já te induz todo dia à noite, então, pelo amor de Deus, não some uma situação a outra, mantenha o uso do CPAP. Deixa eu aproveitar essa recolocação desse processo, dessa participação das citocinas, para o Gleison mesmo tentar esclarecer, depois os outros podem falar, em relação a esse aspecto da alimentação, né, do horário da alimentação, ter influências endócrinas, primeiro, e ter influências também sobre a microbiota, e se esse processo tem um impacto realmente muito grande na fisiologia do sono, o que vocês acham? A gente reconhece que, assim, a acidez gástrica e a secreção intestinal de diversos hormônios e diversas substâncias mantenedoras de uma fisiologia intestinal adequada, ela precisa do repouso intestinal noturno, né? Então, é muito importante, sim, que a gente respeite os horários do sono e a gente tente não se alimentar pelo menos até 3 horas antes de iniciar o sono. Então, o próprio manual de higiene do sono é bastante claro com relação a essa procedimentalização, porque ele entende que o trato gastrointestinal precisa desse repouso, tanto que a gente classifica como distúrbio do sono esse distúrbio alimentar que acontece à noite em alguns indivíduos, que não é frequente, mas a gente tem a descrição de indivíduos que acabam assaltando a geladeira habitualmente no período noturno. Do ponto de vista de função intestinal, né, e preservação de microbiota e da própria fisiologia intestinal,
existe uma interação absurdamente grande com todas as questões imunológicas. Eu tenho estudado bastante essas questões da microbiota e da preservação da microbiota intestinal na fisiologia imunológica e na fisiologia da nossa homeostase, né, enquanto o intestino, um órgão nobre de produção de inúmeras substâncias, inclusive serotonina, né, substâncias que mostram relação, inclusive, direta com fenômenos psíquicos, por exemplo, não só imunológicos, né, com relação às outras questões hormonais, mas eu acho que é bastante importante que a gente tenha esse cuidado no todo, né, porque realmente a gente não pode permitir que sejamos indivíduos pró-inflamatórios, né, indivíduos que tenham uma dieta pró-inflamada, né, uma dieta que promova a inflamação o tempo inteiro, e aí por isso que respeitar tudo isso com equilíbrio é muito interessante. Tem um artigo que me chamou muita atenção, eu também sou muito fã da vitamina D, desde 2016, quando algumas meta-análises começaram a ser publicadas com resultados bastante interessantes com relação à reposição de vitamina D e ao respeito de não permitir deficiência de vitamina D nos indivíduos, e agora a gente está vendo um boom de vitamina D com a Covid-19, mas esses estudos já existem há 20 anos, né? Então, assim, a vitamina D ela vem sendo falada há muito tempo, é claro, com muitos estudos anedóticos, mas algumas coisas bem interessantes, mostrando auxílio, né, no maior controle das doenças brônquicas. Em abril saiu um estudo bem interessante na DPOC, com reposição de vitamina D3 e a evolução de doenças mais graves, né, na doença pulmonar obstrutiva crônica, sendo a vitamina D3 uma substância anti-inflamatória, né, como quase uma substância que teria efeito hormonal protetor. E aí um estudo que me chamou muita atenção foi um estudo bastante interessante que mostrou a reposição de vitamina D3 e o seu efeito protetor anti-inflamatório em vários marcadores pró-inflamatórios e citocinas dos indivíduos de uma determinada população analisada com apneia obstrutiva do sono, mostrando que a vitamina D3, sim, mostrava ação interessante, protetora nessa população avaliada muito inflamada. Então, eu acredito muito, não só nas questões elementares intestinais de manutenção da sua fisiologia, como também na reposição de alguns microelementos e algumas vitaminas que podem, sim, nos ajudar no efeito mais antioxidante de uma forma geral. Existem também essa questão da microbiota, eu acho que é interessante, tem uns estudos mostrando a relação da disbiose, né, intestinal com a apneia do sono e a hipertensão resistente que a apneia gera, né? Eles pegaram, teve um estudo que eles pegaram duas populações de ratos e provocaram apneia nos ratos. E um dos grupos, eles deram uma dieta rica em fatty acid, né, de gordura, e o outro grupo não. O outro grupo teve uma dieta normal, né, balanceada. E eles viram que o grupo dos apneicos com essa dieta que provocava essa disbiose intestinal, eles tinham uma hipertensão arterial mais resistente do que o grupo apneico que tinha um microbioma mais adequado, né? Então, esses estudos são bem legais sobre a disbiose e a apneia. Tem alguns muito relacionando a hipertensão arterial. Muito interessante. Na prática clínica, vocês observam isso? Eu reponho vitamina D3 há 4 anos, sistematicamente, em todos os estudos que eu atendo, crianças, adultos e idosos, né? E eu faço muito probiótico, eu prescrevo muito probiótico, né? Quando o paciente é mais resistente à medicação, eu prescrevo muito kombucha, né? Uhum. Eu oriento as pessoas para que façam o seu kombucha, eu oriento muito kefir, né? Mas eu atendo muitos indivíduos alérgicos, então realmente o meu olhar para as proteínas do leite é um pouco preconceituoso, eu acho que é o único preconceito que eu tenho na minha vida. E eu oriento bastante
a própria reposição de microbiota intestinal. Assim, feito muito já há algum tempo, essa reposição quase sistematizada em muitos indivíduos, principalmente nos indivíduos alérgicos. E eu gosto bastante desse olhar um pouco mais holístico, né, da medicina, que eu também entendo que ainda precisa crescer muito, até para que a gente tenha mais comprovação científica, mas em avaliação observacional bastante humilde, que é a minha, os resultados são bastante categóricos. Eu ainda não recomendo eu converso sobre isso com os pacientes, mas eu uso mais probióticos aí na minha parte de otorrino, né? Crianças, né? Vai passar passa um antibiótico para a criança junto com o probiótico, né? Para você não ter um desbalanço tão grande da microbiota. Essa história é uma história muito interessante, né? Dessa intermitência, essa hipóxia intermitente. Eu até comentei uma vez com a Aline, né? Um fisiologista muito conhecido, que eu acompanhava muito, o Paul Van Hoek, ele é classicamente envolvido nos estudos da vascular, né? Do endotélio vascular. Vocês estão aí? O que houve? Oi, estou vendo. Ele fez uma correlação, ele faleceu agora esse ano, no início do ano, né? Mas ele fez uma correlação, vinha fazendo já há algum tempo, entre essa hipóxia intermitente associada à apneia do sono e a neutralização por mecanismos que ele estava estudando do GMP cíclico no músculo liso dos vasos, explicando por que esses pacientes teriam uma menor capacidade de vasodilatação dependente de endotélio, que sempre foi o foco de pesquisa dele. Isso também teria uma associação direta com o processo de hipertensão. O que vocês têm a fazer? Qual tipo de consideração vocês poderiam fazer a respeito disso? Talvez o que seja mais interessante com relação a isso seja o fato de que a gente percebe, do ponto de vista também observacional, indivíduos que têm hipertensão arterial desencadeadas geralmente como causa secundária à apneia obstrutiva do sono, eles podem ter uma reversibilidade muito mais presente quando essa abordagem com a terapia com o CPAP, com a pressão positiva, aliviando os eventos obstrutivos e resolvendo a apneia, quando eles são tratados de forma mais precoce. Hoje, por exemplo, atendi um paciente jovem, 34 anos, por conta da Covid especificamente, mas a gente sempre fala um pouquinho de sono, né, porque a gente não aguenta. E aí ele falando que ele tem hipertensão desde os 20 anos de idade. Aí eu perguntei a ele tem 34 hoje. E eu perguntei a ele, mas você pesquisou a sua causa de hipertensão possivelmente secundária aos 20 anos, quando lhe deram o seu diagnóstico? Ele falou, não. O meu cardiologista não pesquisou nada e me disse que era porque eu tinha meu pai e minha mãe hipertensos, e eu falei para ele que meus pais não eram hipertensos. O que a gente vê realmente é que muitos deles, claro, né? Muitos deles revertem a hipertensão arterial se tratados num período de 1 a 2 anos após esse diagnóstico inicial de hipertensão. Tem resultados muito interessantes e, assim, a observação já me fez chegar nessa conclusão de tentar abordar esses indivíduos antes que esse tônus muscular, que esse tônus vascular, melhor, já tenha algum dano que perpetue esse fator mais hipertonicidade dessa atividade celular diferenciada desses indivíduos que são submetidos ao estresse pelo dano oxidativo dessa hipóxia intermitente, que já se viu que é muito mais forte do que a hipóxia, por exemplo, em nossos asmáticos e DPO6, que são a hipóxia no indivíduo mais grave e a hipóxia permanente, contínua. Então, eu acredito, sim, apesar de não ser um foco de estudo meu, mas, assim, a hipertensão e eu realmente vejo isso na prática clínica. Mas apenas do ponto de vista observacional, mais uma vez. Eu acho que nessa mesma ideia da inflamação crônica, tudo bem que, né, você está falando de vaso aí, mas como o Gleison até falou da questão da alteração da musculatura, né, a gente também tem alteração de fibra muscular, a gente vê que pacientes obesos, mórbidos, que o tempo
do emagrecimento, o quanto de tempo que ele ficou obeso, isso vai influenciar também na resposta ao tratamento depois que ele perdeu peso, né? Ele fez uma cirurgia bariátrica depois de 20 anos de obesidade mórbida, ou depois de 2 anos de obesidade mórbida, ou 5 anos de obesidade mórbida, você pode não ter a mesma resposta à musculatura das fibras musculares, então você não consegue. A responsividade muscular ela acaba não sendo a mesma, apesar de você não ter mais o fator externo, né, na influência da obesidade, né, na questão da pressão crítica, entendeu? De fechamento. Existe essa diferença também, né, por conta desse tempo, dessa cronicidade da inflamação da apneia. Eu fiz essa pergunta porque lá no laboratório de microcirculação, que eu trabalho lá no ProHeart, é uma observação muito evidente o comprometimento da resposta de vasodilatação independente de endotélio. A gente infunde a acetilcolina, que é dependente de endotélio, um vasodilatador dependente, mas infunde nitroprusiato também. E a gente vê em obesos, por exemplo, sem apneia, que não tem comprometimento evidente da resposta de vasodilatação independente de endotélio, mas parece existir um comprometimento muito evidente que faz todo sentido isso que vocês estão falando e aqueles trabalhos lá do Van Hout, de que parece existir, nesse grupo específico, um problema ali na sinalização dos mecanismos de vasodilatação no músculo liso. O que você acha disso, Aline? Aline? Acho que a Aline não está conectada, a gente está com alguma falha de conexão agora. Então, Fernando, o que você acha disso, Fernando? Eu não sou um estudioso como vocês, não, mas eu acho que isso justifica os resultados negativos desses estudos que não conseguiram comprovar redução de risco cardiovascular secundário. Está me fugindo o nome do estudo aqui, Gleison, Luciane, me ajuda, esse estudo americano que foi um grão de balde de água em vários... Oi? SAVE. Isso, SAVE. Isso justifica o resultado negativo do SAVE, mostrando que não conseguiu reduzir secundariamente dano cardiovascular em quem já tinha tido evento cardiovascular prévio. Ou seja, a partir do momento que você deixou a doença durante anos e anos fazer o dano endotelial, o dano vascular, não é 1, 2 anos de CPAP, ou seja, de tratamento da apneia que vão conseguir reverter isso. Você já fez ali endurecimento de vasos, já fez danos em órgão-alvo, que o tratamento da apneia, a partir de um determinado ponto, vai ter muito mais ganho de qualidade de vida, redução de sonolência, do que propriamente redução de mortalidade cardiovascular. O que o Gleison falou é importantíssimo, você tem que detectar esse paciente precoce e tratar ele precoce. Você não vai querer ter um benefício de mortalidade num paciente que você começou a tratar aos 70 anos de idade, mas você pode ter um benefício de sobrevida no paciente que você começou a tratar aos 35, obeso. E eu acho que isso pode ser explicado e vai ser explicado um dia por conta dessa ação endotelial, inflamatória, que é a hipóxia intermitente, enfim, a obesidade, todos esses fatores de risco da apneia fazem. Nesse momento que a gente está passando, né, da pandemia, está todo mundo desrespeitando os hábitos de sono. Deveria ser o contrário, né? Tornar os hábitos de rotina mesmo de sono, né? De horário para dormir, horário para acordar. Ninguém está respeitando isso. Então, Aline, voltou? Voltou o som, Aline? Aí eu vou até aproveitar o que a Bia falou, que a Aline recomendou de respeitar o horário de terminar o exame de polissonografia, né? Por conta do sono REM. Sim. Uma das coisas que pode estar justificando as pessoas estarem tendo mais sonhos nessa pandemia, e aí por conta disso mais pesadelo, o pesadelo nada mais é que um sonho com conteúdo inadequado, né? Conteúdo desconfortável para a pessoa, é que pelo fato das pessoas não estarem colocando tanto despertador quando colocavam antes da pandemia, elas estão, de repente, tendo um pouquinho mais daquele REM final. Então, estão acordando com mais lembrança do sonho. Enfim, estão permitindo ter mais REM, vamos dizer assim.
enquanto que quando você interrompe o seu sono às 5h30, 6 horas da manhã para acordar e trabalhar, você perdeu aquele seu REM final da noite e não necessariamente despertou durante o REM, que é o que geralmente a gente faz no início da manhã, né? Nosso sono termina geralmente no final de um sono REM e a gente tem mais recordação do sonho, então quando tem mais liberdade de horário de acordar e menos recordação de sonho quando acorda de maneira forçada. Então, o que a gente tem que fazer nessa pandemia é recomendar às pessoas que voltem a ter uma rotina de sono, de pelo menos um horário de dormir todo dia, para que não tenha tanta privação de sono. As pessoas estão bebendo mais álcool, estão comendo até altas horas da noite, isso são hábitos ruins. É diferente daquelas lives dos amigos na noite, que é chique ter uma taça de vinho, né, do lado. Mas nas lives de trabalho, acho que o mais importante é ter um café do lado. As pessoas estão consumindo mais café realmente por conta do home office. As pessoas acabam trabalhando mais em home office do que trabalhariam no escritório, né? O horário de trabalho também se perde. Você trabalharia de 8 da manhã até as 6 da tarde, se o seu emprego lhe exige uma reunião às 7 horas da noite, é impossível você recusar nessa época de home office, né? É o que nós estamos fazendo aqui, né? Em época normal, em época sem ser de pandemia, a gente estaria tendo uma conferência durante o dia. A gente estaria tendo uma conferência entre pares, num horário mais cedo, para outras pessoas poderem participar durante o seu próprio horário de trabalho. A gente hoje está tendo uma conferência aqui às 9 horas da noite. Né? Então, isso muda a rotina de todos. Deixa eu aproveitar essa consideração, levando em conta também o que o Gleison falou anteriormente, assumindo uma pessoa com esse cronotipo noturno, e assumindo uma condição sem pressão social, é uma hipótese só para poder criar uma situação, o sujeito, então, ele dorme 8, 9 horas por dia durante o dia, e ele se sente ótimo durante a noite porque ele tem esse cronotipo noturno. Ele não tem, então, tanta exposição ao luz solar, tem aquelas influências do núcleo superquiasmático, né? O que vocês acham em relação a isso? Isso vai acarretar um problema no futuro? Ele vai pagar um preço? Ou existe uma possibilidade? Porque eu imagino, né, os nossos ancestrais, eu estava conversando com a Aline antes, eles deveriam dormir quando tinha sono. E ficar acordado numa situação até de bastante tensão, quando não tinham sono, quando tinham sono, eles deveriam procurar algum abrigo e dormir. Eu não sei como é que vocês acham a respeito disso. Porque essa noção do ciclo claro e escuro tem uma influência. Né? Eu queria que vocês corressem um pouco sobre isso. Eu não conheço nenhum estudo de médio e longo prazo, com avaliação sistematizada e análise comparativa de indivíduos que adotaram essas duas possibilidades, né? Assim. Mas o que a gente entende e o que a gente, já analisou até agora, em tudo que eu li, que já foi publicado, é que realmente o sono da noite e o respeito ao ciclo sono-vigília, ele não é comparável ao sono do dia. Então, o que a gente realmente entende é que esse indivíduo, mesmo vespertino, mesmo indivíduo que teoricamente se adequa e se protege mais dos efeitos deletérios de um trabalho noturno e de uma privação noturna de sono, ele também pode sofrer impactos maiores, talvez médio e longo prazo, muito menos do que os indivíduos que são matutinos, mas que, de certa forma, ainda se comportarão diferente do ponto de vista cardiovascular, endócrino, metabólico. Isso é pelo menos o que eu acredito, pelo que eu já li até hoje. Eu concordo em relação a essa questão do cronotipo, né? E da qualidade do sono, eu concordo com o Gleison. A gente sabe que o vespertino, primeiro que ele tem que ser o mais disciplinado possível, né? Para ele ser... o paciente vespertino, ele tem que ser muito disciplinado para ele não ser privado de sono, porque você conseguir obedecer ao não horário comercial, né, e querer dormir, né, durante esse período, o paciente ele realmente tem que ser muito disciplinado, e mesmo os disciplinados,
existem sim trabalhos que demonstram que a qualidade do sono ainda não é tão boa, né, quanto os matutinos ou até intermediários, né? Não precisa ser necessariamente matutino. Durante a pandemia, até a recomendação de não assistir muito jornal à noite, eu tenho feito, porque não está fácil para ninguém. Que deixe de manhã, pelo menos, né? Senão não vai fazer. Preparo, né? Assim, o preparo para o repouso, ele faz parte do nosso ritmo circadiano. Então, o entendimento de que a gente precisa desacelerar e estabelecer uma rotina pré-sono, ela é fundamental. Ela é a estratégia da higiene do sono, né? Então, esse desaceleramento e o preparo que cada um vai ter o seu, cada um vai encontrar o seu, né? Desde o apagar das luzes, que deveria ser como no tempo das cavernas, né? A gente deveria sim ir dormir ou ficar mais ausente de luz a partir do momento em que o sol se põe. A gente contrariou todas as normativas por conta de uma série de benefícios e malefícios, né? Mas eu acho que entender que a gente precisa, sim, desacelerar, estabelecer um ritual de preparo e de respeito para essa fase tão importante das nossas vidas é fundamental. Só queria dar uma palavra com relação à higiene do sono, o que eu faço lá na clínica de CEPAP. Na realidade, é conversar bastante com o doente, entender onde ele mora, entender como ele vive. E aí, a partir daí, eu avançar mais nas orientações, entendeu? Um exemplo, por exemplo, o senhor mora onde? O senhor mora perto da rua? Então, quando ele fala assim, eu moro, eu falo assim, mas como é que o senhor faz para que o seu quarto fique escuro? Entendeu? Então, isso daí é uma coisa que eu faço e, consequentemente, dá certo, né? Porque aí eu começo a compreender como ele vive, né? O seu habitat, no caso, né? E aí eu vou investir e todos os encontros, né? Eu passo a cobrar isso dele, entendeu? Então, consequentemente, isso daí já tem um resultado diferente, entendeu? Por exemplo, quando eu pergunto para ele, o senhor toma refrigerante? Eu tomo. Mas que momento? É claro que ele vai falar que ele não toma antes de dormir, entendeu? E eu vou investigando, quando eu chego um momento que ele vai deixa, eu falo, tá vendo, o senhor não pode fazer isso, que isso daí pode atrapalhar no seu sono, entendeu? Então, uma das coisas que eu faço e, consequentemente, pode dar, tá dando certo, né? No entanto, tá dando certo. O tema da higiene do sono, aproveitando aquilo que o Gleison tinha falado também, essa valeriana officinalis, né, e outros fitoterápicos, ele tem algum valor? O guideline, pelo menos da Academia Americana, o fitoterápico, ele não tem indicação né, formal de você usar na insônia. Assim como a melatonina, ela é bastante utilizada para insônia hoje em dia como o indutor natural do sono, como um Rivotril, né, um benzo natural. No guideline, a gente não tem guideline com indicação formal de uso de melatonina para insônia. O que é bem estabelecido na medicina do sono para a melatonina é para distúrbio de ritmo circadiano. Então, quando você pega o paciente que chega com a queixa de insônia e na grande maioria das vezes você precisa mais fazer uma higiene do sono, que vai acabar incomodando o paciente, né? Porque você acaba alterando hábitos, e isso que eu acho que é sempre a pior receita para casa. E aí ele fala, não, porque eu já tomei melatonina, já tomei 10 miligramas, 20 miligramas, porque como é natural, e não teve efeito nenhum, porque na verdade não era essa a ideia, né? O paciente não apresentava nenhum distúrbio de ritmo e não precisava sincronizar nada, então, enfim, existe um mau uso também, né? O que você acha, Gleison? Precisa muito olhar o quão multifatorial esses indivíduos são submetidos às suas causas de distúrbios, né? Até porque são diversos distúrbios, a gente não pode considerar só um, porque muitas vezes eles não têm só insônia, né? Eles têm insônia, mas eles são ansiosos, às vezes deprimidos, às vezes têm um perfil hiperalerta, que acaba
entrando muito nessa designação da antiga insônia psicofisiológica, né, dessas questões que envolvem o todo desse indivíduo que é pré-ocupado o tempo inteiro, com tudo e com todos. E aí eu acho que essas medicações, sim, têm algum valor, mas não especificamente, como a Luciane falou brilhantemente, nas questões muito categóricas de insônia, por exemplo. Mas é claro que a gente percebe em algumas pessoas, mas não é em todas, porque na medicina é difícil a gente colocar como sendo uma verdade universal para todo mundo, porque somos todos muito diferentes, graças a Deus. Mas eu vejo muito, primeiro, o uso bastante interessante dessas substâncias. Eu prescrevo, eu gosto, eu oriento. E eu acho que no Brasil, se a gente tivesse tomado as rédeas com relação a esse tipo de indução e orientação, não teria uma população tão usuária de benzo inadequadamente. Eu acho que a gente precisa contar, sim, com substâncias mais naturais, com fitoterápicos que podem ter alguma ação na ansiedade pré-sono, porque acaba sendo uma hora em que você para, e o ócio não é para todo mundo, né, gente? A gente não pode esquecer que estar sem fazer nada e sem se ocupar é para poucos, porque é quando a gente se ouve, né? E aí, estar sozinho conosco, às vezes, é difícil. Então, eu acho que eu respeito muito essas medicações, apesar de não sistematicamente para casos mais graves, né? A insônia grave precisa ser tratada do ponto de vista multidisciplinar, né? A gente não dá conta de insônia grave como indivíduos, né, profissionais de saúde sozinhos, né? Assim, a gente não trata insônia sozinho. A insônia precisa, sim, ter um olhar multissistêmico de uma doença que é indiscutivelmente multissistêmica. Os distúrbios de sono, de uma forma geral, né, são multissistêmicos, e por isso precisam de um atendimento inter e multiprofissional. Mas eu gosto dessas medicações. Acho que seria muito bom se a capa da Veja de alguns anos atrás não fosse o Rivotril. Se fosse, por exemplo, a melatonina, que até foi também, né? Ou mesmo esses fitoterápicos como sendo uma opção bastante interessante de, por exemplo, os cardiologistas usarem. Eu conheço muitos que prescrevem benzo para os indivíduos dormirem porque tem hipertensão à noite. E aí eu falo, bom, né, a hipertensão à noite não vai ser tratada por conta de um benzo, né, que é feito para o indivíduo dormir mal, porque esse indivíduo com benzo vai dormir mal, né, vai superficializar, vai ter muito mais intrusão de onda alfa, vai ter um sono muito mais superficial, vai ter menos densidade REM, ou seja, vai desgraçar o sono desse indivíduo que ganhou um benzodiazepínico por conta de uma ansiedade que ele podia ter usado uma substância fitoterápica. Sim, e como, obviamente, né, os fitoterápicos ou até a melatonina, elas ainda não têm muitos efeitos colaterais, eu também já deixei paciente que usa, e aí você quer ajustar, mas fala assim, mas por favor, doutora, deixa eu ficar com a minha melatonina, porque eu me sinto melhor com ela. Eu falei assim, tá bom, então fica, assim, ok, não tem problema, também não... A gente também tem que escolher a briga, né, e não vai ser... prefiro escolher tirar o benzo do que tirar a melatonina. Eu acho que pode sumarizar o tópico. Acaba virando um ritual também, né? Esse ritual do sujeito tomar banho, tomar a melatonina dele, tomar o fitoterápico, e ele acha que aquilo também vai induzir o sono dele e ele dorme mesmo, né? A melatonina, ela realmente diminui a latência do sono, isso acontece. Ela só não só não demonstrou, não tem estudo demonstrando que é melhor tomar a melatonina para uma insônia inicial do que não tomar, né? Mas que ela tem uma atuação na latência do sono é fato. Lógico, né? Assim, a gente tem alguns estudos mostrando que a melatonina ela é uma substância muito interessante do ponto de vista antioxidante. Ainda então, tem essas outras questões da melatonina. Assim. Olhando todo, é uma substância tão interessante e que do ponto de vista de para-efeitos a gente observa em um número bastante reduzido, né? Então eu acho que é uma substância que sem dúvida nenhuma tem o seu lugar. Tem estudos assim, pequenos, né? Mas assim, como cardioprotetora, neuroprotetora,
E, enfim, concordo com o Gleison, acho que pode ser interessante. Agradeço. Tá bom. Eu agradeço a todos vocês queridos colegas que também representaram a medicina do sono. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço para todos. Ótimo, Tchau. então, Tchau, tchau. abraço. Tchau, Aline. Obrigada. Tchau, Valeu, boa gente. noite. Tchau.